Bom, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à segunda aula debate do Projeto Ágora. É um prazer ter todos vocês aqui. Para quem já veio na aula debate passada, nós falamos sobre saneamento básico, principalmente água e esgoto, discutindo novo marco legal, ok? É o ODS número 6. E agora, nessa edição, nós vamos falar sobre o ODS número 1 e o ODS número 10. Que o ODS número 1 é a erradicação da pobreza, especialmente aquela pobreza extrema, e o ODS número 10 é redução das desigualdades. O Projeto Ágora foi idealizado e é liderado por mim, eu sou a professora Isabela Pierce, meu mestrado e doutorado são pela Universidade de Coimbra. O doutorado está com a tese já depositada, aguardando defesa desde 2019, por conta aí da pandemia, acho que sabe-se lá quando vou chamar para defender, mas já a parte mais íngreme da montanha já passou, graças a Deus. Eu sou também professora. Nós temos aqui no Projeto Ágora a parceria com o Instituto Assis Passos, ok? E eu sou também uma das diretoras do Instituto Assis Passos, estou nesse exato momento, inclusive nesses meses, fazendo um curso online através do Instituto. Sou também conselheira de meio ambiente do Estado do Maranhão. E a ideia do Projeto Ágora surgiu em razão de, já durante toda a minha vida profissional, eu fazer projetos em que eu procuro, junto com os alunos, soluções para a realidade local. Como é que a gente vai, dentro da teoria do desenvolvimento sustentável, do objetivo de desenvolvimento sustentável, encontrar soluções para a nossa cidade, para o nosso estado, ok? E aí, com base nesse objetivo, em anos anteriores, por exemplo, eu criei os Centros de Estudos em Desenvolvimento Sustentável na UNDB, o professor Marcelo, meu colega lá da UNDB, né, meu colega professor também de lá, e a gente teve a revista científica com muitos artigos publicados, mais de 100 artigos publicados ao longo de 9 edições, pensando sempre em como resolver os problemas da nossa realidade. Mas eu percebi que nós precisávamos debater, porque o artigo científico acaba que ele é muito aprofundado e ele traz uma densidade teórica muito grande para a pessoa que escreveu o artigo e para outra que vai ler, né, para quem está ali produzindo dentro da academia, mas acaba muitas vezes não chegando ao público geral, acaba às vezes não tendo a difusão que a gente espera na sociedade, do jeito que um debate público na arena pública tem. Então, eu pensei no Projeto Ágora para a gente discutir os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que foram propostos pela ONU em 2015, e a partir desses 17 objetivos a gente pensa em soluções para a nossa realidade local. É aquele famoso lema, pensar global, agir local, né? E a ideia, portanto, é que a gente, através de aulas técnicas, a gente aprofunde um pouco o conhecimento sobre cada um dos objetivos e depois parta para debates, para aprofundar ainda mais através da deliberação pública, da discussão, e com isso surjam ideias, surjam propostas que eventualmente possam ser implementadas aqui em São Luís, a gente possa buscar meios para implementar, ok? Então, eu já apresentei bastante. Eu vou passar, então... desculpa, mais uma coisinha. Nós queremos, nesta segunda edição, apresentar o nosso time executivo, ok? O nosso time executivo são jovens profissionais, alguns estão terminando a graduação, outros já são formados, e são jovens profissionais todos de excelência, de diversas áreas, temos da área do direito, temos também de outras áreas, e eles estão de forma voluntária. O Projeto Ágora ele é todo voluntário, né? Eu também estou dentro do Projeto Ágora exercendo tudo de forma voluntária, mas eu quero realmente agradecer ao time executivo por estar realizando ações e estar empenhado, motivado de continuar aí ao longo dessa nossa jornada, realizando essas ações em prol do projeto, em prol do debate público, ok? E aí nós vamos fazer nos próximos dias um vídeo, vocês vão ver nas redes sociais, um vídeo apresentando os nossos membros do time executivo, ok? Vai ser bem legal o vídeo, então sigam-nos nas redes sociais, sigam a minha página, @IsabelaPierce no Instagram, porque eu sempre publico lá, mas antes mesmo do vídeo já quero nomear aqui, dizer o nome de todos eles, ok? A maioria deles estão aqui na sala, um ou outro que não está é porque teve um problema pessoal, não pôde estar aqui hoje.
mas eu vou falar o nome, a pessoa só diz um oi, liga. Então, monitores, time executivo, liguem aí os seus microfones para vocês já ficarem com o microfone ligado e darem um oi na hora que eu disser o nome de vocês, tá bom? Isso aparece na chamada, né? Aline está aí. Estou aqui. Então, a Aline está terminando o mestrado dela, já depositou a dissertação de mestrado pela Universidade de Coimbra, foi minha aluna lá na UNDB, uma aluna brilhante. O Luiz Felipe está aí também? Oi, tô aqui. Tudo bom, Luiz? Tudo a Mariana, bom, Mariana Bárbara. Acho que a Mariana não entrou ainda. Vitor? Oi, boa noite. Boa noite, Vitor. Vitor é advogado já, um jovem profissional, muito competente. Também foi meu aluno na UNDB. Só tem... o time UNDB é grande, né? Porque revela de onde é que a gente dá aula. Mas também obrigado. Temos o time executivo de outras formações e outras instituições também. A Vitória, que está aqui sendo a nossa operacional hoje da sala. Vitória, dá um oi para todo mundo. Oi, gente, prazer, Vitória. Tudo bom, querida? A Bruna Paola, não sei se já chegou aqui. Não? A Bruna, ela é maranhense, mas mora atualmente em São Paulo. Ela tem uma posição de liderança em São Paulo em diálogo com movimentos e instituições da sociedade civil. Anne Andrews, está aí? A Nathalie? Eu estou aqui. Boa noite, pessoal. Boa noite, querida. Nathalie também, oriunda da UNDB. A Leisa. E a Ludmila. Ludmila também não entrou ainda. Ludmila foi minha aluna na UEMA, ok? Bom, pessoal, então eu agradeço ao nosso time executivo, agradeço muito. E agora, finalmente, passo então a palavra para o nosso professor querido, já tem um carinho muito grande, então já posso chamar assim, o querido professor Marcelo Mello. Ele é o chefe da unidade do IBGE aqui no Maranhão, ok? Então, se vocês querem falar de dados estatísticos, ele é a pessoa para falar de estatística, todos aqueles os dados mais importantes, né, que nos possibilitam fazer um diagnóstico do Brasil, do Maranhão, etc. Ele é a pessoa que tem esses dados, ok? E o professor Marcelo também é mestre pelo UFPE, mestre em economia, e é professor da UNDB. Então, professor Marcelo, a palavra é toda sua. Bom, obrigado pelo espaço, professora. É um prazer estar aqui conversando com vocês sobre dois temas tão importantes, né, que pobreza e desigualdade são fundamentais para a nossa sociedade, para o Brasil, para pensar o Brasil e mudar um pouco a nossa realidade. É um prazer também ver que temos vários ex-alunos aqui. Então, são pessoas muito, muito boas, assim, a gente percebe que... Eu pego eles no primeiro período, então percebe que seguiram carreira e que estão crescendo na profissão, isso é muito legal. E revê-los assim, em debates, em oportunidades acadêmicas, é maravilhoso. Sim. E isso, Aline. Então, é isso. Eu queria aqui fazer uma proposta de mostrar o ponto de partida, né, do Brasil, de São Luís, do Maranhão, dependendo da disponibilidade das informações, sobre justamente esses dois temas, né? Então, vamos começar. Vou compartilhar a tela aqui com vocês e acredito que estão vendo, né? Professora, tudo ok? Sim, tudo ótimo. Então, a proposta é necessariamente mostrar qual é a estrutura atual da sociedade brasileira no que diz respeito à questão da pobreza, né? Das pessoas que não têm acesso a todos os bens e serviços. Eu vou deixar a professora também colocar as definições que ela tem, a área dela, eu sei que ela vai colocar isso com maior propriedade no devido momento. E uma coisa que o Brasil é campeão, né? E não é no futebol e não nos dá muita alegria, que é a questão da desigualdade. O Brasil, talvez, acredito que
não exista nação no mundo mais desigual que o Brasil, do ponto de vista de aquisição de renda, de distribuição de renda, né, de consumo, de aquisição de bens e serviços, né, e também de acesso a bens de consumo de uma forma geral. Então, nossa apresentação será breve, mostrando apenas alguns aspectos dessa questão, que ela é muito complexa, muito ampla, e se eu fosse apresentar tudo que o IBGE tem com relação a isso, acho que no domingo a gente estaria terminando. Então, peguei algumas informações aqui relevantes, né? Basicamente, peguei pesquisas do IBGE, óbvio, estou puxando sardinha para o meu lado, né? Mas não é apenas isso, é porque o IBGE é a principal fonte de dados estatísticos, socioeconômicos, demográficos que existe no Brasil. É um dos órgãos mais competentes do mundo com relação a isso, presta consultorias a outros países e temos uma excelência na produção de estatísticas amostrais, de estatísticas censitárias. E, atualmente, nós trabalhamos com várias pesquisas de cunho amostral, teríamos o censo demográfico esse ano, entretanto, por motivos óbvios, não podemos realizar o censo nesse ano, por conta da pandemia e toda essa crise que estamos vivendo. E as informações que vão estar aqui, elas são basicamente, elas estão nessas seguintes fontes: na síntese de indicadores sociais, de 2019, o último dado que nós temos, referente ao ano base 2018, que ele pega todas essas características que eu estou colocando aí da população brasileira em vários recortes. Para o Brasil, você tem todas as variáveis, né? E algumas variáveis para o nível de regiões, grandes regiões, unidades da federação, que são os estados, e municípios da capital. E é muito interessante porque ele vai sempre te dar um diagnóstico estrutural de como está o Brasil, exatamente sobre o ponto de vista da desigualdade, sobre o ponto de vista da pobreza, né, ou da geração de riqueza, e do acesso a bens também, ele mostra isso. Só que não é uma pesquisa separada, é uma congregação de pesquisas que o IBGE faz. Ele pega várias pesquisas e dados, informações de cada pesquisa, ele pega e agrega na síntese de indicadores sociais e forma uma publicação à parte, mas não uma pesquisa à parte. E o nosso carro-chefe, a principal pesquisa do IBGE, fora os censos demográficos, que é a pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua, que é a PNAD contínua. Essa pesquisa é de extrema relevância, mas só começou com esse termo contínua a partir de 2012. Antes de 2012, para que vocês tenham uma ideia, o Brasil não tinha nenhuma estatística por estado de desemprego, nem a nível de capital. E essa pesquisa veio justamente para olhar o mercado de trabalho dos estados, das capitais, das regiões metropolitanas, né? Flutuações de curto, médio e longo prazo com relação à força de trabalho, com relação à estrutura da sociedade, à estrutura dos domicílios, à condição dos domicílios, à condição das pessoas, né? E, obviamente, que ele vai mostrar algumas mazelas da nossa sociedade. Não tem como. A PNAD contínua mostra. E, para vocês terem ideia, aqui no Maranhão nós temos a 5ª maior amostra do Brasil. Por quê? Porque o Maranhão ele é um estado extremamente heterogêneo do ponto de vista de regiões fisiográficas, do ponto de vista também de etnias, de comunidades tradicionais e uma série de outros fatores que para você formar uma amostra, você vai precisar levar em consideração. Então, fica aí como uma curiosidadezinha. Então, todas as informações que eu vou mostrar aqui, que são breves para que a gente não perca muito o foco do debate, elas são retiradas dessas duas fontes. Okay? Algumas constatações dessa primeira pesquisa que eu estou chamando de síntese de indicadores sociais, que eu estou carinhosamente
IBGE adora a sigla, então estou carinhosamente chamando aqui de CIS, Síntese de Indicadores Sociais. Primeiro, 10% da nossa população concentra cerca de 43% da massa de rendimentos geradas em 2018. Já sei que em 2019 a situação é muito semelhante, não houve tanta discrepância. Entretanto, alguns estudiosos já estão dizendo que em 2020 essa situação vai piorar um pouco, ou seja, esses 10% serão responsáveis por um percentual maior da massa de rendimentos gerada. Por quê? Porque a massa de rendimentos, o nome já está dizendo, é todo o rendimento recebido pelos agentes econômicos por participar do processo produtivo. Como o processo produtivo está em extrema recessão, né? Então, quem tem um rendimento maior consegue se proteger mais de uma crise como essa, proteger inclusive seus rendimentos. A população que é assalariada, especialmente que ganha até 3 salários mínimos, ou até nem isso, que é da informalidade, ela sofre mais. Então, como há uma redução dessa massa de rendimentos, há uma redistribuição percentual dela e estamos com um prognóstico aí bem nefasto de aumento dessa tendência. Índice de Gini também, nessa pesquisa, mostrou ser o maior da história, 0,509 para o Brasil. Esse índice ele vai de 0 a 1. 1 significa dizer que é extrema desigualdade. 0, extrema igualdade. Então, dá para perceber que no Brasil você pega ano a ano, a partir de 2012, e foi o maior índice de concentração de renda que nós tivemos. Curiosamente, Maranhão tem uma concentração de renda menor do que o Brasil e São Luís também. Por que isso acontece? Porque não geramos renda. E como não geramos renda, somos iguais na falta de renda. Então, somos iguais nesse sentido. Não quer dizer que somos melhores do que a situação que existe no Brasil. Certo? E a questão do nível de instrução, que é uma questão muito importante. Trabalhadores que fazem ensino superior completo no Brasil, eles ganham cerca de 3 vezes mais do que os que têm só ensino médio. E os que têm ensino fundamental, a diferença entre quem tem ensino superior e quem tem ensino fundamental é de 6 vezes de salário. Isso daí vai ter um impacto fortíssimo na discussão de desigualdade social, porque ela está intrinsecamente relacionada ao nível de instrução. E o nosso país ele tem um déficit não apenas com relação à formação de pessoas, mas também à qualidade dessa formação. É muito deficitária essa qualidade e um simples exercício você pode fazer para entender isso. Muito simples. Você olha para os concursos públicos brasileiros, quem passa em concurso de nível superior é quem tem mestrado, doutorado. Quem passa em concurso de nível médio é quem tem nível superior. E você vai tendo uma subutilização da força de trabalho. Você estudou para determinadas tecnologias você dominar e operar. E você não faz isso porque o teu emprego ele não te força nesse nível, gerando queda de produtividade também da nossa massa trabalhadora. Então, esses são alguns pontos que eu gostaria de colocar. E agora vamos para as tabelinhas e gráficos. Tá? Primeiro, a dimensão da pobreza brasileira. Eu pego aqui a questão do Brasil e do Nordeste, e o que é que nós temos no nosso gráfico? Nós temos aí, claramente, dá para perceber que você tem aqui as faixas de renda, né, por salário mínimo, é importante que se diga. Então, lá embaixo é quem não tem rendimento e vai subindo. De 0 a 1/4 de salário mínimo per capita. Ou seja, você pega um domicílio, a quantidade de pessoas que tem lá, pega a renda total daquele domicílio e divide pela quantidade de pessoas. E aí você vai gerando esses estratos, que vai até mais de 5 salários mínimos. O que é que você percebe no Brasil? Que a maioria das pessoas no Brasil, 28,3% das pessoas,
que estão em idade de trabalhar ganham de meio a um salário mínimo per capita dentro do seu domicílio. A segunda, né, o segundo maior extrato é de 1 a 2 salários mínimos. Se você soma esses dois, dá mais de 50% das pessoas no Brasil estão nessa faixa, né? E o terceiro colocado não é mais para cima de mais de 2 salários mínimos, é para baixo. É quem ganha de 1/4 a meio salário mínimo per capita. Quando a gente olha para o Nordeste, a situação é mais desesperadora. Quanto mais tracinhos laranjas para baixo, aqui nessa parte de baixo do gráfico, quer dizer que mais pessoas estão dentro dessa faixa. E aqui nós percebemos que a situação é muito pior. Se você pega quem ganha até um salário mínimo per capita num domicílio do Nordeste, conta de cabeça aqui, dá 20, 40, 60, dá mais de 70% até um salário mínimo per capita. Se você junta com 2, então vai a mais de 85%. Então, essa é uma situação muito pesada. Mas, quando nós olhamos para o Maranhão, nós percebemos que consegue ser pior do que o Nordeste nesse sentido. Por quê? Porque está reforçado aqui, olha, você pega a faixa de 0, sem rendimento, são 2,2% da população economicamente ativa. De 0 a 1/4 do salário mínimo per capita, 28%. No Nordeste eram 22%, no Brasil 17%. Então, você percebe que aqui você tem uma quantidade realmente de pessoas que são candidatos às definições da professora Isabela de pobreza realmente muito significativas. Aqui eu vou conversar com o dado anterior. Eu peguei os trimestres de 2018 até o primeiro trimestre de 2020 com relação a São Luís, ao Maranhão e ao Brasil. São Luís é a linha amarelinha, Maranhão a vermelha e Brasil a azul, com relação à taxa combinada de desocupação e subocupação da população com 14 ou mais anos de idade. É interessante a gente entender o que é isso. O que é desocupação? Desocupação é um estágio pior que desemprego. Desemprego é você procurar um emprego formal e não conseguir, com carteira assinada, estatutário, certo? Desocupação é você procurar um posto de trabalho formal ou informal. Olha só, informal, você tentando abrir uma barraca para vender coxinha com Guaraná Jesus, você não consegue, certo? Isso é desocupação. E nós percebemos que, no Brasil, você tem uma tendência razoavelmente constante. Entretanto, do quarto trimestre de 2019 ao primeiro trimestre de 2020, nós tivemos um aumento já por conta da pandemia. Você pega o final de março e você percebe que foi o período onde isso aconteceu com maior incidência. Entretanto, se você olha para a tendência Maranhão e a tendência São Luís, você percebe que ela é mais acentuada. Se tivéssemos com os alunos de engenharia, a gente vê que a derivada aqui ela é mais positivamente inclinada. E percebemos que as taxas assustam. Essa taxinha aqui é do último trimestre, de 1º de 2020, que seria 26,5%, ou seja, mais de 1/4 da população que tem mais de 14 anos de idade, que procura emprego, formal ou informal, não consegue ou está subutilizada, ou seja, utiliza horas de trabalho a menos do que deveria no seu ambiente de trabalho, por conta do que nós estamos vendo na pandemia, né? As pessoas tiveram que ficar em casa ou trabalhar com... ao contrário do que eu e a professora Isabela relatamos aqui, a gente está trabalhando muito mais do que o que trabalhava antes, mas percebe-se que assusta. É mais de 1/4 que está nessa situação para o Maranhão e um número muito próximo para São Luís, certo? Então, é isso. E aqui é a questão da concentração de renda, o que aconteceu entre os anos de 2017 e 2018, ainda sobre aquela CIS que nós vimos, né? aquela pesquisa do IBGE.
onde você percebe no começo do gráfico que o rendimento médio mensal das pessoas, aí aqui eu tenho aqueles extratos, só que aqui é o extrato em relação à população, até 5% da população, de 5% a 10%, e por aí vai. Esse último extrato aqui ele é bem interessante, o lá de baixo, que representa o 1% com maior renda no Brasil. Essas pessoas ganham, em média, 27 mil reais ganhavam no final de 2018, por mês. 27.744. E houve um aumento de 8,4% no que ela conseguia em relação a 2017, de renda. Então, houve um aumento de renda para quem é da faixa de 1% mais ricos no Brasil. Mas o que é que nós percebemos lá em cima? Que, na verdade, é lá embaixo. Que as pessoas que ganham R$ 153 reais por mês, né, elas tiveram uma queda de 3,2% no seu rendimento, pois em 2017 era 158. Todos esses números em cinza representam 2017. E percebemos que os 4 primeiros estratos de menor renda no Brasil tiveram queda de rendimento, enquanto o maior extrato de renda do Brasil teve aumento de rendimento nesse período. E aquilo que eu disse em slides anteriores, essa tendência é muito maior neste momento, que a gente ainda está averiguando, ainda está realizando as pesquisas. Então, qual o prognóstico para o futuro? É pior do que esse, certo? E aqui nós vamos ver a questão dessa distorção, desse problema de concentração, mas sob uma ótica diferente, se você é homem ou mulher. O que é que nós estamos percebendo aqui? Que no Maranhão, o rendimento médio mensal, agora, do primeiro trimestre de 2020, né, era para homens de 1.429, para mulheres, 1.318. As faixinhas vermelhas representam mulheres, as azuis, homens. Vejam que São Luís, a distância é maior, 1.677 a 2.297. E é até maior do que a distância que tem no Brasil entre mulheres e homens. Essa distorção no Maranhão ela é menor, justamente pelo que falei. O tipo de emprego que existe no Maranhão, tanto formal como informal, ele paga muito pouco. E paga muito pouco tanto para homens como para mulheres. E aí você tem uma igualdade na falta de rendimento. E nesse extrato, o que é que eu fiz? Eu peguei o rendimento da mulher nesse trimestre e dividi pelo rendimento do homem. Isso não é uma conta inventada por mim. Os técnicos, os analistas, os demógrafos e economistas que fazem esse trabalho, eles olham para esse tipo de informação, que chama-se distorção de rendimentos por sexo. E percebemos que no Brasil, uma mulher ganha 77,5% do que ganha um homem, em média. No Maranhão, 92,2%, justamente pelo que eu falei. E em São Luís é até pior. Ela recebe apenas 73% do que um homem recebe no mesmo período. Ok? Então, dizer que não tem discriminação contra fatos não há argumentos. Né? Então, estão aí os fatos. Essa discriminação não é apenas por sexo. Ela também se revela por cor. A faixinha azul representa a cor branca, pessoas de cor branca. Qual o rendimento dessas pessoas no primeiro trimestre de 2020? Estamos percebendo que, para o Brasil, era em média 3.020 por mês. Para o Maranhão, 2021, e São Luís, um pouco maior, 2.512. São Luís sempre se destacando por ser capital, tem um rendimento maior. Entretanto, a vermelhinha representa quem tem cor preta, que recebe bem menos. Veja que para o Brasil é o menor extrato de rendimento. E a verdinha representa o pardo, que ganha 1.726 em média. Veja que no Maranhão existe também essa distorção, não é? Só que todos ganhando menos que a faixa Brasil. São Luís
você ganha até mais, mas também existe a distorção. Entretanto, ao contrário do Brasil, Maranhão e São Luís paga mais para quem tem cor preta do que para quem tem cor parda. E é uma curiosidade que nós temos aqui. Por quê? Por conta justamente da nossa constituição étnica, né? Existem muitos pretos e pardos no Maranhão em relação a brancos autodeclarados. É bom que se diga. Não é o IBGE quem diz você é branco, você é amarelo, você é preto, como foi dito em um censo uma vez, no censo 2000, cor de burro como quando foge, que alguém já disse, essa cor, e a gente teve que colocar lá a cor de burro quando foge. E é autodeclaração. Então, você percebe que, pela autodeclaração, você tem uma distorção, sim, com relação a essa questão. Então, existe discriminação racial no mercado de trabalho brasileiro, maranhense e ludovicense. E de quanto essa distorção? Aí assusta. Para as mulheres, ficava em torno de 70%. Né? Olha para o Brasil, um homem ou uma mulher pretos recebem cerca de 56% do salário de um branco, enquanto que o pardo recebe 57% do salário de um branco. Para o Maranhão, essa situação é um pouco menor, mas ainda é muito grande. O preto recebe 66% do branco, enquanto que o pardo recebe 60%. E em São Luís a coisa é mais equitativa, 89% e 69% respectivamente. Então, a desigualdade ela acaba se revelando não apenas sob o aspecto de povo, mas também sob o aspecto de gênero, sob o aspecto de etnia. Agora, eu vou só, para fechar a minha apresentação, eu acho que eu já estou passando do horário, ninguém está aqui me dizendo 5 minutos ou coisa parecida, mas eu vou colocar aqui algumas variáveis que não estão diretamente, intrinsecamente relacionadas, mas que são consequência de problemas relacionados à pobreza e desigualdade, que são interessantes. A primeira é a questão da produção para consumo próprio. Pessoas que têm no quintal uma hortinha e vivem dela, ou que tem um rio que passa perto ou dentro da propriedade, pesca o peixe e come. No Brasil, isso é uma raridade, isso é uma coisa até exótica. Mas no Maranhão, 15%, 14,9% da nossa população vive dessa forma. E isso explica também a nossa equidade, vamos dizer assim, de faixa de rendimentos, de distorção com relação à concentração de renda. Porque as pessoas estão unidas ou em não ter renda ou em ter baixíssima renda. E quem não tem renda acaba conseguindo seu sustento através dessa forma, do consumo próprio. Certo? E aí, São Luís, como é uma capital, embora tenha setores rurais, é uma capital, ela ainda tem disso. O Maranhão é, de longe, o estado que tem o maior percentual disso no Brasil, e o Brasil, 7,5%. Tá? Outro dado relevante nesse sentido, e que foi tema, pelo que a professora falou, da última conversa que vocês tiveram, um dos temas, a questão do esgotamento sanitário, o que é que nós percebemos? Que o acesso a esse tipo de equipamento público, ele não é universal no Brasil e é um dos grandes problemas da nossa sociedade. Tá? E está diretamente relacionado ao impacto ambiental que as cidades causam no entorno delas e até além. Né? A professora ela é dessa área, ela sabe dizer isso mais do que eu, com mais propriedade do que eu. E o que é que nós estamos vendo aqui? Eu tenho o azul sempre será Brasil, o vermelhinho Maranhão e o verde será São Luís. E percebemos que acesso à rede geral, que é o ideal, é o que a Organização das Nações Unidas recomenda, é o acesso a uma rede geral. No Brasil, apenas 62% dos domicílios. Por que apenas?
porque o acesso à água encanada é quase universal no Brasil. Entretanto, o acesso ao esgotamento sanitário não é. No Maranhão, assusta. Veja que 17% dos domicílios têm esgotamento sanitário ligado à rede geral. E em São Luís, um pouco mais de metade dos domicílios. Tá? Eu, particularmente, estou num condomínio de casas de classe média que está ligado a não esse tipo, ao tipo de fossa séptica. E assim, em 11 a cada 10 condomínios, nós temos essa situação. Tá? E o que é que nós percebemos? Ligada à fossa séptica, você tem 5,6 aqui no Brasil, no Maranhão, 5,3, São Luís, 7. E fossa séptica não ligada à rede. Veja como é um hábito do Maranhão, ele se destaca, e de São Luís, bem acima da média Brasil. Enquanto que tem outro tipo aqui, ó. Aí você pode perguntar, olha, a rede geral é quando eu tenho uma fossa que é ligada à tubulação de esgotamento sanitário. Fossa séptica, desculpa, aqui é a rede geral, é o esgotamento melhor, direto. Você tem uma fossa e liga ela à rede geral, está aqui. Terceiro item, tem uma fossa e não está ligada à rede geral, ótimo. Mas o que é outro tipo? Em 2010, eu recebi uma delegação do IBGE aqui e também das Nações Unidas, onde nós tivemos que descobrir uma coisa que foi muito dita no censo de 2000, no Maranhão, e não foi computada, um tal de buraco. Existe uma coisinha, e o IBGE teve que mudar até a pergunta, e colocou, olha, existe algum buraco para dejetos, e as pessoas identificavam. E vejam que ele representa o quê? 1/4 dos domicílios maranhenses. Geralmente na zona rural, geralmente próximo a uma nascente, a um rio, a um córrego, e quando da época da chuva, esse buraco ele é o quê? Submerso e, entre aspas, tudo é lavado, e depois fazem outro novamente. E descobriram que isso aí é uma prática que remete às comunidades indígenas, né? E que é uma prática cultural maranhense com relação a isso. Domicílio, outra questão, refere-se à tua casa, se ela tem acesso ou não a materiais de construção que são minimamente relacionados com a questão da tua renda. E o que é que nós percebemos? Que 80% no Maranhão dos domicílios são feitos de alvenaria, isso aí não é o âmbito da nossa discussão. O âmbito é esse verdinho aqui, o 7,1% do Brasil e o 19% do Maranhão, que é sem nenhum revestimento na parede. É a parede nua e crua, ou uma parede de adobe, ou de barro, de um barro não trabalhado também, ela entra nesse cômputo. Em São Luís, temos 4,5% de domicílios nessa situação. Pense que São Luís tem cerca de 300 mil domicílios, chutando, não é um chute não, mas é aproximadamente isso. Isso significa que quase 2 mil domicílios em São Luís estão nessa situação, tá? Que remete à pobreza. E é isso. Era isso que eu queria apresentar. Espero que tenha esclarecido alguns pontos. E agora eu passo a palavra para a professora Isabela. No microfone. Professor, muito obrigada. Foi uma apresentação extremamente esclarecedora e enriquecedora sobre o diagnóstico, né, da nossa realidade, tanto do Brasil quanto aqui sobre a realidade do Maranhão e de São Luís. Em certos momentos a gente tem vontade de chorar, né, quando vê o diagnóstico. Eu até brinquei hoje de manhã no grupo de WhatsApp do curso, né, que eu leciono,
A gente falou muito ontem sobre desigualdades, e aí um dos alunos colocou uma reportagem da Folha de São Paulo que repete, né, complementa tudo que a gente discutiu ontem, e eu até brinquei. Pessoal, eu sei que a realidade é dura, é cruel, mas assim, não vamos perder a esperança, né? Isso não pode gerar desesperança, ao contrário, tem que gerar a vontade de melhorar, a vontade de mudar esse cenário. Mas cenários, assim, quando a gente faz diagnósticos como esse, na realidade, eu acho que a gente deveria fazer muito mais, porque quando a gente vai viver na nossa vida, no dia a dia, a gente esquece o tanto que o Brasil é pobre, sabe? O tanto que, como o senhor mostrou, mais da metade da população do Maranhão, por exemplo, vive ali com entre meio e um salário mínimo, né? Então, é uma realidade muito, muito cruel. Eu considero que combate à pobreza e à desigualdade é a principal urgência do Brasil, assim. E tudo que está relacionado a isso, claro, né? Mas, assim, eu não vejo como a gente não direcionar todos os nossos esforços para isso. E aí, claro, a gente vai buscar os meios de fazer isso. Meios de fazer isso, na minha opinião, precisamos de crescimento econômico, precisamos de atividades econômicas para o próprio Estado, inclusive, ter receita tributária para poder investir em saúde, investir em educação, etc. Né? Mas bem, então eu vou apenas complementar. O professor Marcelo Mello, pessoal, já fez uma apresentação aqui que eu acho que nem precisaria de complementação, mas como eu fiz aqui uns slidezinhos para não dar trabalho perdido, eu vou só passar aqui a vista com vocês. Alguma das coisas, inclusive, ele já falou, então eu vou passar a vista bem rápido, tá bom? Só um segundinho que eu estou aqui colocando no ponto. Aqui. Certo. Todo mundo está vendo aí? Sim, sim. Sim. Certo. Então, eu sempre gosto, o professor Marcelo Mello já trouxe, inclusive, né, na capa da apresentação dele, os nossos 2 objetivos da aula de hoje, o 1 e o 10, mas eu sempre gosto de reforçar, porque às vezes pode ser a primeira vez que alguns de vocês estão participando, então eu gosto de reforçar do que é que se trata os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eles foram 17 objetivos divulgados pela ONU dentro de um documento chamado Agenda 2030, no ano de 2015. É um documento que tem peso jurídico, mas ele não é vinculativo, né? Os estados assinaram esse documento dizendo que vão perseguir esses 17 objetivos, mas não existe uma sanção caso algum estado não alcance. Porém, mesmo sem esse peso vinculativo, né? Mesmo sem essa vinculação, continua sendo um documento jurídico que nos serve de norte para não apenas as relações internacionais, mas para ser trazido para dentro das nossas realidades nacionais e ser buscado aqui dentro. Então, a gente vai ter que sempre fazer esse movimento, né, de pensar nos objetivos globais e como é que a gente traz eles para as nossas realidades locais. E esses 17 objetivos, vejam, que eles destrincham, eles detalham aquelas 3 dimensões do desenvolvimento sustentável, que a gente sempre ouve falar: a dimensão social, a econômica e a ambiental, ok? Então, a gente tem objetivos marcadamente sociais, objetivos mais voltados para a questão econômica, objetivos mais marcadamente ambientais. E alguns, claro, que se misturam aí nas 3 dimensões, que não daria nem para você dizer se é econômico ou é ambiental, porque são as 2 coisas ao mesmo tempo. Todos eles, na verdade, estão interrelacionados. E eu diria também que os 17 objetivos trazem até 2 dimensões novas, fora essas tradicionais, que seria a dimensão ética do desenvolvimento sustentável, que sempre esteve presente, mas ela ficava, digamos, invisível, ela não ficava explícita, mas agora ela veio explícita no objetivo 16, e também a dimensão da governança, que veio explícita agora também no objetivo 17, quando ele nos diz que para implementar tudo isso, a gente precisa pensar em parcerias, né? Parcerias em vários níveis, através de vários atores. Mas bem, como o professor Marcelo também colocou, acho que lá na capa da apresentação dele, antigamente nós tínhamos os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, eles duraram do ano 2000 até o ano de 2015, e foi para substituir esses Objetivos de Desenvolvimento do Milênio que surgiram os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né? Então, a ONU, ao invés de, digamos, renovar os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, preferiu fazer um novo rol de objetivos. Mas vejam que alguns, de certa forma, são os mesmos.
O objetivo 1, justamente, é o erradicar a extrema pobreza e a fome. Ele, na verdade, está aqui agora dividido em 2, que seria a erradicação da pobreza e o objetivo 2, fome zero, que estão ali também intrinsecamente relacionados, tá bom? Bom, e aí, o tema da nossa aula foi esse. Eu trouxe aqui para vocês o texto exato que está lá na Agenda 2030. A Agenda 2030 diz que o objetivo 1 é acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. Agora, quando a gente fala acabar com a pobreza em todas as suas formas, existem diversas formas de pobreza. É o que eu já vou chegar nesse ponto. Então, apesar do enunciado geral ser bem amplo, logo depois, a Agenda 2030, ela especifica melhor, ela delimita melhor o que é que seria esse acabar com a pobreza, porque é impossível, em um prazo de 10 anos, a gente acabar, 15 anos, né, acabar com a pobreza em todas as suas formas. Então, ela delimita, dizendo que até 2030, os países vão se esforçar para erradicar, então utiliza mesmo esse termo, erradicar, acabar com a pobreza extrema. E qual seria a pobreza extrema? É aquela que as pessoas vivem com menos de $1,90 ao dia, por pessoa. Não é por família, é por pessoa. Tá ok? Então, se a gente fizer uma comparação rápida com o real, né? Se vamos pegar aqui, tá valendo R$5, seria aí uns R$10, mais ou menos, por dia. Então, pessoas que estão vivendo com menos de R$10 por dia, essas pessoas, segundo a Agenda 2030, estão na pobreza extrema e elas são o alvo principal desse objetivo 1, ok? Mas aí o objetivo 1 também traz lá que até 2030 reduzir pelo menos a metade a proporção de pessoas que vivem em outras dimensões de pobreza, de acordo com as definições nacionais. Por que ele traz essa segunda meta? Para lembrar que, além daquela pobreza extrema que você consegue medir através de um número, né, você consegue estabelecer que a pessoa está na pobreza extrema, que vive com menos de $1,90 ao dia, existem também outras formas de pobreza, às vezes mais difíceis de serem medidas através de um índice, né, de um número. E, portanto, dependem dos contextos nacionais. Às vezes, um determinado grupo é considerado pobre em um determinado país, mas em outro país não é considerado pobre naquela mesma circunstância. Então, as definições nacionais de cada país é que poderiam melhor definir essas formas mais difusas, digamos assim, do que seria pobreza. E aí, por isso que a Agenda 2030 traz também a meta da gente reduzir o número de pessoas nessa situação de pobreza, nesses outros tipos de pobreza, até o ano de 2030, ok? Aí também traz outras metas, como acesso a serviços básicos, fala de microfinanças. Eu acho isso fundamental, a gente lembrar que para reduzir pobreza, a gente precisa da economia girando. Eu gosto sempre de frisar isso, porque talvez, eu não sei se o professor Marcelo Mello convive, às vezes, com um discurso que é contra o crescimento econômico, não sei se na área dele isso acontece, mas eu sou da área ambiental. Então, não raramente, eu, às vezes, me pego numa discussão em que, dentro da discussão, surgem os argumentos, né, por outras pessoas, de que crescimento econômico é algo ruim, de que a gente não deveria ter crescimento econômico. E eu sempre sou a pessoa que me coloca o contrário a esse argumento, né? Eu sempre digo, como assim? De forma nenhuma. Precisamos sim de crescimento econômico, precisamos sim da economia funcionando bem, expandindo, porque é através da riqueza gerada, né, que nós vamos, primeiro, as pessoas vão ter renda, né, seja renda através de um emprego formal com salário, ou através de elas próprias empreendendo, ok? Mas elas vão ter renda. E segundo, é através também das atividades econômicas que nós vamos ter receita tributária. E aí depois o Estado vai poder ter caixa, vai poder ter dinheiro para investir em serviços essenciais, ok? E também a Agenda 2030 traz a necessidade de nós pensarmos nas comunidades mais vulneráveis, né? Aí aqui ela fala vulnerabilidade, principalmente relacionadas a eventos ambientais, como aquelas comunidades que podem ser mais impactadas por enchentes, por desertificações, etc. Que já são pobres, né? Os eventos ambientais extremos, eles afetam todo mundo, claro, mas eles afetam de forma muito mais drástica as comunidades mais pobres, porque não tem para onde ir ou não tem como se proteger de um evento assim. Bom, aí nós temos o ODS 10,
que está intrinsecamente relacionado, né, diretamente relacionado com o objetivo 1. O objetivo 10 seria reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles, ok? Apesar dos dois objetivos estarem intrinsecamente relacionados, não é a primeira vez que eles vêm colocados de forma separada, ou seja, que existe a separação de pobreza em relação à desigualdade. A nossa própria Constituição Federal, a Constituição Federal de 88, faz essa diferenciação. A nossa Constituição coloca lá no seu artigo 3º, que são objetivos da República Federativa do Brasil, aí traz lá um rol de objetivos, e dentre esses objetivos está erradicar a miséria e reduzir as desigualdades. Então, veja que utiliza, inclusive, os mesmos verbos utilizados agora, mais recentemente, na Agenda 2030. A miséria, né, ou seja, a pobreza extrema, a gente quer realmente acabar, erradicar. A desigualdade nós queremos reduzir, ok? Isso porque entende-se que um certo grau de desigualdade não se pode ter uma sociedade que todo mundo seja absolutamente igual, porque a gente estaria vivendo uma ditadura se fosse assim, mas tem que ser uma desigualdade pequena, não pode ser uma desigualdade alta, não pode ser uma alta taxa de desigualdade, porque se é uma alta taxa de desigualdade, aí essa própria desigualdade gera também pobreza, gera um tipo específico de pobreza, que é o que a gente vai falar, tá bom? Aí a Agenda 2030 traz metas específicas também para o objetivo 10, ok? Eu não vou ler aqui, só fiz aqui uma pincelada. Se vocês quiserem depois olhar toda a Agenda 2030 e as metas de cada objetivo, é só digitarem no Google, Agenda 2030. Tem lá no site da ONU, das Nações Unidas, tá bem didático, tá bem acessível, basta digitar que vocês vão encontrar, tá bom? Bom, pessoal, e aí o que eu quero trazer para vocês é o seguinte, qual seria as possíveis definições de pobreza, ok? A pergunta que eu faço, eu até fiz esse exercício já na minha aula do curso, quem é pobre, né? Se eu digo para vocês que uma pessoa vive sem coleta de esgoto, essa pessoa pode ser considerada pobre? Podem ligar os microfones e me ajudem aqui a refletir. Vamos lá, todo mundo. Liguem os microfones, pessoal. Pronto. Se eu digo que... Eita, deu eco aqui para mim. Se eu digo que uma pessoa está vivendo num domicílio que não tem coleta de esgoto, segundo vocês, essa pessoa pode ser considerada pobre? Sim ou não? Sim. Sim, sim. Se eu digo para vocês que essa pessoa tem um iPhone da última geração e ainda tem um carro zero na porta da casa dela, essa pessoa pode ser considerada pobre? É a mesma pessoa. Aí complica. Não é? Se eu digo para vocês que essa pessoa... Eu digo para vocês que essa pessoa, vamos lá, ela não tem coleta de esgoto na casa dela, acesso à rede de esgoto, ok? Ela tem um iPhone e o carro zero, e o bairro que ela mora é um bairro bem afastado, né? Um bairro que a gente disse que está na periferia da cidade, é um bairro que tem um índice maior de violência do que os outros bairros da cidade, um bairro em que a maioria das ruas estão com problemas de asfaltamento, né? Faz séculos que não são asfaltadas e tá os buracos, e essa pessoa, ela não consegue pagar um plano de saúde, ela depende do SUS, né? E, vez ou outra, ela já passou por perrengues porque não conseguiu ser atendida de forma rápida, célere, pelo SUS. Então, eu volto a perguntar, essa pessoa, segundo vocês, é pobre? Sim. Eu acredito Sim, sim. tem um grau de vulnerabilidade, claro. Certo. Agora, vamos lá. Juntem tudo isso, eu vou dar uma última informação. Essa pessoa, ela tem uma renda 3 vezes maior do que a renda dos vizinhos dela, da mesma rua, ok? Uma renda 3 vezes maior. Essa pessoa é pobre? Acho que ela continua tendo um grau de vulnerabilidade, mas, enfim, não é acho que pobre, continua. não. 3 vezes mais. Okay? Bom, pessoal, então vamos lá. Vamos, então, entender por que às vezes é tão difícil a gente definir quem é pobre, né? Às vezes é muito fácil. Às vezes, quando a gente olha para os dados que o professor Marcelo trouxe,
quando a gente olha para pessoas que estão vivendo com menos de um salário mínimo ou menos de meio salário mínimo, pessoas que não têm acesso ao básico, a gente diz de imediato, essa pessoa está numa situação de pobreza extrema. Outras vezes a gente fica realmente na dúvida, depende muito do olhar, depende muito da perspectiva, ok? Então, na minha tese, eu considero, de certa forma, tentei sistematizar que existem dois tipos de pobreza. Outros autores também já falaram sobre esses dois tipos de pobreza, mas às vezes eles falam de um tipo, às vezes falam do outro tipo, ok? Eu trouxe esses dois tipos de pobreza de forma sistematizada. Eu digo que existe uma forma de entender a pobreza, uma forma objetiva. A pobreza objetiva é aquela que você consegue medir através de índices, estabelecer que a partir dessa linha bem aqui, quem está abaixo dela é pobre, ok? A pobreza objetiva, portanto, ela geralmente é associada àquela pobreza extrema mesmo, porque é uma linha que ela é tão... quem vive abaixo dela tem tanta necessidade, tanta falta de acesso a bens, a serviços, a oportunidades, que seria até difícil a gente imaginar quem está abaixo dessa linha não ser considerada pobre. Por exemplo, a pobreza objetiva seria aquela justamente das pessoas que vivem com menos de $1,90 ao dia, que foi o critério, que foi o número trazido lá na Agenda 2030, como pobreza extrema, ok? O Banco Mundial, em outros estudos, já considerou que seria $1 ao dia, mas isso já no passado. Hoje, já com décadas depois, a gente já pode trabalhar com $1,90 ao dia, ok? Eu também poderia considerar que o índice do IDH, ok, poderia nos ajudar a medir a pobreza objetiva. Inclusive, todo ano, a ONU publica um relatório com o ranking do IDH dos países do mundo. Então, você tem lá, o IDH vai de 0 a 1, né? O melhor IDH é aquele que mais se aproxima de 1, diferente do índice de Gini, que o professor trouxe para vocês. O índice de Gini, quanto mais próximo do 1, pior você está. No IDH quanto mais próximo de 1, melhor você está. E aí, nesse ranking, as Nações Unidas classificam os países entre IDH baixo, IDH médio, IDH alto e IDH altíssimo, ok? No grupo de IDH altíssimo estão aqueles países que a gente chama de ricos, países desenvolvidos, tá? No grupo de IDH alto estão vários países emergentes, incluindo o Brasil. Mas por que o IDH, o Brasil está ali? Porque pega-se a média inteira do Brasil e a população do sul-sudeste consegue dar uma levantada. Mas se a gente olhar para regiões específicas do Brasil, como o Maranhão, a gente não estaria nem no grupo de IDH alto, a gente estaria no grupo de IDH médio, ok? E a gente estaria ali próximo, então, na mesma faixa que muitos países da África, muitos países do sul da Ásia, que são consideradas uma das regiões de menor IDH do mundo, ok? Então, o IDH, vou já chegar lá, ele é medido por renda, escolaridade, grau de escolaridade e expectativa de vida. A expectativa de vida está diretamente relacionada à saúde, né? Então, o economista que propôs o índice do IDH é o Amartya Sen, um economista indiano. Ganhou um prêmio Nobel de Economia por vários trabalhos dele, incluindo um conceito de desenvolvimento, que eu costumo trabalhar muito. E o Amartya Sen, quando ele fala sobre pobreza, ele diz o seguinte, que para ele foi difícil até propor um índice como o IDH, foi ele que propôs esse índice junto com outro autor, porque ele tem consciência de que pobreza pode ser algo relativo. Mas as Nações Unidas pediram para ele pensar de forma objetiva, para ele trazer um número, um índice, né? Então, ele se debruçou sobre o que seria os critérios para a gente definir uma situação real, assim, uma situação que não tem para onde você fugir, aquilo é pobreza. E ele chegou na ideia de que uma pessoa que não tem renda para se alimentar bem, para ter uma alimentação nutritiva, né? Uma pessoa que não tem renda, uma pessoa que não tem acesso à educação mínima, ok? Uma pessoa que não tem acesso à saúde, essa pessoa, e não tem acesso à saúde, portanto, tem baixa expectativa de vida, essa pessoa, ela pode sim ser considerada de forma bem objetiva como pobre, tá bom? Bom, mas... fora da pobreza objetiva,
a gente pode pensar também em diversas outras situações em que a gente fica sem saber se a pessoa é pobre ou não, como foi o exemplo que eu trouxe aqui para vocês. Por quê? Porque nessas outras situações, a pessoa pode até estar fora da linha da pobreza, pode até não estar dentro desse grau de pobreza objetiva, mas ela continua sem um acesso pleno aos bens e serviços melhores da sociedade, ela continua sendo, de certa forma, tratada como cidadão de segunda categoria no país, porque não tem uma renda alta como a das classes mais altas. Ela, na pirâmide social, está ali naquele miolo, né, naquele meio da pirâmide social, e ela não tem liberdade de escolher o que ela quer fazer, onde ela quer trabalhar. Ela acaba tendo que se submeter a trabalhar, a fazer algo por pura sobrevivência, né? Não dá para ficar escolhendo muito, não dá, eu tenho talento para ser músico, não dá, você vai ser caixa de supermercado porque tem que pagar as contas no final do mês. E essa pessoa, ela não teve, portanto, oportunidades como aquelas que estão no topo da pirâmide. Portanto, essa pessoa poderia sim, sob essa perspectiva, ser considerada pobre, mas uma pobreza relativa, ok? Então, a pobreza relativa, na minha tese, eu pensei em formas de descrever a pobreza relativa. São possíveis formas, todas essas formas se relacionam entre si, a tradução uma da outra, ok? A gente poderia dizer que pobreza seria o oposto de riqueza, né? Então, numa sociedade onde existem pessoas muito ricas e pessoas que são opostas, essas pessoas muito ricas, essas pessoas opostas são pobres, mesmo que elas estejam acima daquela linha da pobreza objetiva, mesmo que elas ganhem mais do que $1,90 ao dia, ok? Nesse mesmo sentido, pobreza poderia ser entendido como a pessoa que tem uma renda inferior à média da sua própria sociedade, ou seja, uma pessoa pode até ter uma renda suficiente para comer, se vestir e morar, mas se na sociedade onde ela vive, principalmente a sociedade local ali, no âmbito mais local onde ela vive, por mais que ela tenha dinheiro para esse mínimo, esse básico, a maioria das pessoas é muito mais rica do que ela, tem uma renda muito maior do que ela acaba não tendo as mesmas oportunidades do que as outras pessoas, ela acaba sendo tolhida em suas escolhas, ou acaba, em várias situações, sendo preterida ou sente que é tratada de forma desigual em relação às pessoas que estão mais com a renda muito maior. Seria o Adam Smith, no livro A Riqueza das Nações, ele já inclusive trouxe essa percepção de que, a depender da sociedade, né, uma pessoa ela pode ser considerada rica ou pobre, porque em determinadas sociedades, em determinadas localidades, você não precisa de tanto dinheiro para viver bem, em outras sim. Então, isso a gente vai conseguir observar isso, a gente vai conseguir constatar isso, comparando a sua renda com a renda média das pessoas que vivem à sua volta, ok? Aí a gente poderia também pensar em pobreza como privação das capacidades básicas, é um conceito que ele seria o oposto do conceito de desenvolvimento trazido pelo Amartya Sen, o economista que eu falei. O Amartya Sen entende que desenvolvimento é a expansão das capacidades da pessoa, das capacidades individuais. Então, o país estará a passar por desenvolvimento quando as pessoas estão tendo a oportunidade de expandir as suas capacidades. E como é que as pessoas expandem as suas capacidades? Quando elas estudam, quando elas se educam, quando elas trabalham em algo que traz valor para elas, algo que é relevante para elas, né? Então, o professor Marcelo, inclusive, falou isso na sua apresentação, quando ele disse que a gente tem pessoas que têm o grau de mestre ou doutor, mas fazem o concurso público para o nível de graduação, e as pessoas que têm graduação fazem o concurso público para o nível de ensino médio, né? Ou seja, o que aqui está mostrando? Que essa pessoa ela não está expandindo as suas capacidades em todo o seu potencial, porque ela teria potencial para trabalhar de forma mais qualificada e está trabalhando de forma menos qualificada, ok? Então, pobreza também poderia ser entendido como barreiras, quando a pessoa tem muitas barreiras à expansão das suas capacidades básicas. Também a gente poderia entender pobreza como herança de berço, quando a pobreza é passada de geração em geração, de pai para filho, de mãe para filha. Fica um ciclo vicioso que as gerações não conseguem quebrar esse ciclo, porque não tem mobilidade social. Isso acontece muito quando o país
é um país extremamente desigual, como o Brasil, e em países extremamente desiguais, quanto maior a desigualdade, menor a mobilidade social. E aí a gente cai numa situação de pobreza como herança de vez, tá? Também pobreza como desigualdade de cidadania. O que é que seria isso? Na lei todo mundo é igual. Na lei todo mundo é igual. De fato, deve ser assim, é o que deve ser. Mas como o professor Marcelo colocou muito bem, na prática a gente tem mulheres ganhando menos do que homens, que mesmo se ocupam o mesmo cargo, desempenham a mesma função. Temos pretos e pardos ganhando menos do que brancos, ok? Isso seria uma desigualdade de cidadania, ok? Na lei todo mundo é igual, mas na prática a gente vê que as pessoas são ainda tratadas de forma desigual. Pobreza como regime de escravidão, se a gente imaginar, por exemplo, pessoas que estão em regime análogo ao de escravidão, não tem nem como dizer que aquela pessoa não está numa situação de pobreza. E, por fim, pobreza como exclusão social. Esse conceito de exclusão social ele é bem amplo, daria para a gente passar aqui um ano só falando sobre o conceito de exclusão social, mas eu entendo que ele abarca todas essas formas de pobreza relativa. E a gente poderia, então, resumir que pobre, do ponto de vista relativo, seria aquela pessoa que está em algum grau de exclusão social, especialmente um grau significativo, né? Porque qualquer pessoa poderia dizer que é um pouquinho excluída, né? Tipo assim, eu sou um pouquinho excluído por causa disso, um pouquinho excluído por causa daquilo. Mas teria que ser, então, um grau significativo de exclusão social, ok? Bom, e aí, só para exemplificar, eu trago aqui uma foto que exemplifica de forma muito clara o que seria uma pobreza objetiva, que não tem como a gente dizer que isso não é pobreza. Então, quando a gente pensa em pobreza objetiva, né, a gente pensa logo em pessoas com fome, pessoas que não têm a renda mínima para se alimentar. Claro que não precisa ser uma situação tão drástica assim para ser pobreza objetiva. No Brasil, por exemplo, a gente não vê cenas exatamente como essa, mas as pessoas no Brasil que estão ali abaixo da linha da pobreza, elas podem não ter essa fisionomia magrinha, assim, né? Mas estão extremamente subnutridas também. Se alimentam mal, se alimentam sem diversidade de nutrientes e, portanto, tem uma alimentação muito precária da mesma forma. Aqui eu já falei para vocês que a meta do ODS, quando ele fala de $1,90 ao dia, ele está trazendo uma ideia de pobreza objetiva. A mesma coisa o IDH, quando ele traz um número específico, ok? Para dizer, olha, esse número aqui mede o grau de desenvolvimento de uma região, de um país, ok? E aqui já é exemplo de o que seria pobreza relativa, ok? Então, a gente vê aí desigualdade social. Pobreza relativa está sempre relacionada à desigualdade social. É justamente quando aqueles dois objetivos do desenvolvimento sustentável, né? O objetivo 1, que é pobreza, acabar com a pobreza, e o objetivo 10, que é reduzir as desigualdades, eles se unem, né? Então, a gente tem aí a pobreza relativa. A pobreza que é a pobreza provocada pelas desigualdades sociais. Então, essa foto é uma foto clássica, acredito que vocês já devem ter visto em muitos lugares. É uma foto de São Paulo, a gente tem um condomínio de luxo de um lado e a favela do outro, se eu não me engano é a favela Paraisópolis, ok? E vejam, eu não duvido nada que um habitante aqui de Paraisópolis, do lado da favela, possa ter na sua casa um iPhone, não duvido. Possa ter até um carro zero na porta de casa, não duvido que possa ter não, pode ter. Mas ele está morando na favela e não no condomínio do lado. Então, é claro que ele vai ter menos oportunidades. É claro que, inclusive no Brasil, um país tão desigual, ele já nasce de partida com menos oportunidades, ok? Então, ele pode até ter o iPhone, mas ele não tem a oportunidade de ter estudado nas melhores escolas, nas melhores universidades, de ter o melhor emprego, tá? Ele pode até vir a ter e ser uma exceção, mas geralmente quando isso acontece a gente está falando de exceções e não da regra, tá bom? Aí o professor Marcelo também citou o índice de Gini, eu trouxe aqui também para vocês, tá? O índice que mede a desigualdade do país. Lembrando, para que fique claro para todo mundo, quando o IDH se aproxima de 1, isso é bom, todo mundo quer um IDH próximo de 1. Quando o índice de Gini se aproxima de 1, isso é ruim. Quando o índice de Gini se aproxima de 1, isso é ruim, porque índice de Gini próximo de 1 significa mais desigualdade, significa o cenário de maior desigualdade, ok?
E aí, outro exemplo de pobreza relativa, também nos países ricos, os países ricos também estão a passar por um cenário de aumento da pobreza relativa, ou seja, aumento das desigualdades. Eu falei justamente sobre isso na aula de ontem, do curso. Vocês veem aí uma multidão protestando contra o Wall Street, né, contra o mercado financeiro. Essa multidão levanta esses cartazes de 99%. E o que é que significa 99%? Eles estão dizendo que eles são essa massa de pessoas, né, são os 99% da sociedade, contra o 1% mais rico. O professor Marcelo, na explanação dele, falou, inclusive, do 1% mais rico, né? E hoje em dia, na área da economia, em outras áreas, está se falando muito justamente do 1% mais rico, que seria aquele topo da pirâmide que está concentrando a riqueza nele. A gente está até tendo crescimento econômico nos países nos anos anteriores, a gente teve, mas esse crescimento econômico, ele acabou, a riqueza extra, né, que foi gerada, ela acabou se concentrando no 1% mais rico, que aumentou seu rendimento, enquanto o resto da população, os 99%, ficaram estagnados, ok? E isso que levou, pessoal, ao surgimento de propostas políticas bem populistas, autoritárias, porque as pessoas ficam desesperançadas. As pessoas ali no meio da pirâmide sentem que o topo está progredindo, então eles veem notícias do topo progredindo e se sentem completamente abandonados, ok? Bom, e aí, só para finalizar, essa daqui é a curva The Great Gatsby. É uma curva que faz a relação entre o grau de mobilidade de um país, mobilidade social, o tanto que uma pessoa consegue se mover dentro da pirâmide. Se a pessoa nasceu no extrato mais baixo da pirâmide social, qual a possibilidade dela subir para o extrato mais alto? Ela tem um caminho livre pela frente, se ela se esforçar, se ela for talentosa, ela tem um caminho livre pela frente ou não? Ela vai ter cheia de barreiras que vão impedir ela de subir no extrato social. Então, mobilidade social, o grau de mobilidade social mede isso. Se uma pessoa que nasce aqui no extrato mais baixo, qual a chance que ela tem de subir para o extrato mais alto? Então, esse gráfico faz a relação da mobilidade social com a desigualdade do país. E mostra o seguinte, que quanto mais desigual é um país, é o eixo X, né? Quanto mais desigual é um país, menor é a sua mobilidade. A mobilidade é o eixo Y. Então, mais desigual, menor a mobilidade. Então, os países que estão ali no canto superior direito, né, no canto superior direito do gráfico, tipo os Estados Unidos, Reino Unido, Itália, são países que, dentre esse grupo de países ricos, aqui é o gráfico dos países ricos, são países que têm uma baixa mobilidade social. São países, portanto, desiguais, comparado com outros países ricos. Mas esses países ricos aí, Estados Unidos, Reino Unido, Itália, eles estão ruim comparado com outros países ricos. Porque se a gente comparar, por exemplo, com o Brasil, onde é que está o Brasil? E onde é que está os Estados Unidos? Se a gente comparar com o Brasil está muito pior, né? Como o professor Marcelo falou, o Brasil é talvez hoje um dos países mais desiguais do mundo. Acho que Brasil e África do Sul, Angola também, estão entre os países mais desiguais do mundo, ok? Uma pergunta, eu vou já ler. E aí, por fim, agora eu vou finalizar nesse slide. Eu concordo plenamente com o professor Marcelo que existem, para além da desigualdade de renda, né, a desigualdade de riqueza material, existe também desigualdades discriminatórias e uma acaba reforçando a outra, tá ok? Desigualdades discriminatórias em relação a determinado grupo, independente da sua renda. Mas uma acaba reforçando a outra, tá? Pessoal, eu falei bem rápido, para a gente ter tempo aqui para o debate, tá bom? Para não me alongar muito. Eu vou ler, me disseram que tem uma pergunta bem aqui no chat, eu vou ler só essa pergunta para a gente passar para o debate, tá? Tem como fazer esse cálculo de mobilidade social para os estados brasileiros? Ana Lu, com certeza tem, tá? Agora, eu não sei, como eu sou da área do direito, eu não sei como fazer esse cálculo. Com certeza quem sabe fazer esse cálculo é o professor Marcelo, né? Ele é que tem a expertise para fazer um cálculo desse, tá bom? Então, eu deixo então aqui a palavra aberta, franqueada, tanto para o professor Marcelo quanto para vocês, para a gente
fazer agora aqui um debate ouvindo todo mundo, tá? Eu passo primeiro para o professor Marcelo, se ele quiser fazer algum comentário, uma complementação, professor. Não, só elogiar a ótima apresentação, bem erudita e cheia de boas, vamos dizer assim, de ótimas referências, né? O Amartya Sen, ele revolucionou a economia, porque ele colocou a pobreza em foco. Né? Antes o Brasil tinha os sem terra, os sem teto, e depois dessa discussão, na década de 90, eu lembro bem, eu estava na faculdade e surgiu justamente os trabalhos do professor Sen, e a gente falava que no Brasil existia o 100-100, só que não era, né, sem terra, sem teto, sem qualificação e objeto de estudo do professor Sen. Então, está de parabéns, realmente são esses os linkages relacionados à pobreza e desigualdade. O Brasil precisa ter novas, na verdade, não temos como fazer os cálculos diretos, mas temos os dados para que vocês, alunos, pesquisadores, façam os cálculos relacionados à mobilidade e a outras formas de verificação como é que está o nível de mobilidade social. E, assim, eu não quero duopolizar a nossa discussão, então eu vou repassar para os demais. Pessoal, então vamos fazer aqui uma ordem. Quem quer falar pode ir colocando o nome no chat para a gente fazer uma ordem de fala, mas quem quiser falar logo agora de início já pode pegar a fala, porque não tem ninguém inscrito ainda. Ana Lu queria falar. Vai lá, Ana. Ainda sobre a questão dos estados, porque eu penso assim, os estados brasileiros, alguns têm dimensões até de serem bem maiores que países da Europa. Então, pensar mesmo essa questão da mobilidade social, aí eu gostaria de aprofundar, eu me disponho assim, a fazer esses cálculos a partir dos dados, nós pesquisadores temos que fazer isso, porque eu vejo assim, moro para a região norte, então para cá é uma realidade de pobreza, quando a gente fala de Ilha do Marajó, IDH baixíssimo, então eu queria estudar mais um pouco sobre essa possibilidade de mobilidade social, entender mais por estados brasileiros. Sim. Ana, eu acredito que tu vais ter que dar uma olhadinha em livros de economia para ver qual é a fórmula, né, que é utilizada para fazer esse cálculo. Por exemplo, a curva The Great Gatsby, que eu mostrei ali, o eixo Y é o eixo que mostra o grau de mobilidade do país, né? Então, para chegar nesse grau de mobilidade, com certeza tiveram critérios que foram levados em consideração e teve um cálculo, né? Esses critérios foram organizados dentro de um cálculo. Então, com certeza, podes encontrar livros de economia que trazem isso. Eu posso dar uma olhada, ok, nos livros que eu já pesquisei, como eu sou da área jurídica, né? Eu nunca me debrucei para eu mesma fazer cálculos. A gente, da área jurídica, a gente se debruça sobre as leis e pega os cálculos já prontos dos economistas, né? Mas eu posso dar uma olhada para ver em alguma coisa que eu tenho aqui, se tem alguma indicação de obras onde você pode encontrar esses critérios para fazer o cálculo. Mas eu imagino, apesar de eu não ser economista, eu imagino que, por exemplo, deve existir uma pesquisa de campo, em primeiro lugar, uma pesquisa de campo ou já pegar os dados do IBGE, mas para observar, cruzar os dados e observar quantas pessoas, comparado com seus pais e comparada com seus avós, conseguiram ter uma renda maior do que as gerações anteriores, entendeu? Então, a mobilidade social é exatamente isso. Você ter nascido num determinado extrato da pirâmide social e conseguir subir, né, durante o seu período de vida. Então, acredito que dentro aí da fórmula para calcular isso, deve estar, se observar quantas pessoas, se a pessoa nasceu em determinado extrato, quantas pessoas nasceram em determinado extrato e conseguiram subir, né? E também comparando isso com as gerações anteriores. Se essas pessoas conseguiram ter uma renda
proporcionalmente maior do que seu avô, do que seu pai, do que suas gerações anteriores, porque se ela está conseguindo subir no extrato, não é nem só ter uma renda, na verdade, é subir no extrato social, aí a gente consegue ver aí algum grau de mobilidade social no país. Eu, por exemplo, durante o meu período de estudos, né, da graduação e um pouquinho depois também... Não, da graduação, foi justamente durante o meu período de graduação, o professor Marcelo disse que durante a graduação dele estava surgindo os estudos Amartya Sen, né? Durante o meu período de graduação, foi o período que o Brasil passou por um fenômeno que na época me deixou extremamente feliz, claro. Me deixava emocionada ver isso. Era ver, por exemplo, o filho do porteiro, a filha da empregada doméstica entrando na faculdade. E eu me lembro que eu estava na graduação e aí eu comecei a ver pessoas entrando na graduação que eram filhos de pessoas que antigamente não tinham nenhuma perspectiva de colocar um filho no ensino superior, mas ali estavam eles no ensino superior, ok? E isso era muito emocionante de ver, porque é justamente um exemplo concreto de mobilidade social. É a pessoa que era filha do porteiro, da empregada doméstica, que agora estava cursando um curso superior. É a minha história de vida, professora, também. Pois é. Filha Pois de mecânico, dona de casa, cearense. É a minha história de vida. Eu admiro muito e são exemplos assim que me fazem ser uma pessoa esperançosa, né? Apesar de eu trabalhar dentro de um tema que o tempo todo a gente está vendo dados de diagnóstico difíceis, né? Eu até brinquei, né? Olha, a realidade é cruel, mas eu continuo sendo uma pessoa esperançosa, otimista, porque eu também já vi exemplos de pessoas, já vi exemplos de momentos de pessoas, de situações em que nós tivemos sinais de que é possível, né? Apesar de não ter os problemas não se resolveram, mas a gente viu que é possível. Então, isso me marcou muito, né? Durante a minha faculdade, eu ver pessoas que há 15 anos atrás não teriam acesso à faculdade, agora elas estavam tendo. Então, isso seria um exemplo de mobilidade social, né? Acho que partiria daí desse tipo de critério. Oi. Tem também, desculpe interromper, mas eu convido os alunos a ir no site do IPEA, Instituto de Pesquisa Pesquisas Econômicas Avançadas. É do governo federal. E é o maior repositório de textos econômicos gratuitos que existe no Brasil de qualidade. Tem lá textos para discussão no IPEA. Você vai botar IPEA, IPEA, textos para discussão no Google, que vai ter uma infinidade. Eu acho que só desse tema deve ter uma centena de publicações. Perfeito. Só desse tema. Olha aí, Ana Lu, já sabe então onde começar a pesquisar. Estou anotando aqui. Obrigada. Perfeito. Pessoal, mais alguém quer comentar, perguntar, refletir? Eu. Vai lá, Manuel. Boa noite a todo mundo. Professor, parabéns aí pela apresentação, viu? Eu queria colocar um assunto em discussão. Foi colocada aí pela professora Isabela essa questão da mobilidade social na primeira década dos anos 2000, não é isso? Sim. Então, algumas pessoas conseguiram uma ascensão social significativa. Mas eu tenho uma crítica sobre isso, porque o nosso país não tem política de Estado. Nosso país tem política de governo, governo de plantão. Então, o governo de plantão ele vai fazer a política dele. Quando chega o próximo, vai fazer uma nova reformulação, porque, infelizmente, o interesse, muitas vezes, do político brasileiro, ele é para a próxima eleição. Infelizmente, né? A gente não tem... Eu sempre faço um comparativo, é esdrúxulo, mas é um comparativo. Eu digo, os Estados Unidos está com um cabra meio maluco no poder. Tá? Tem um cabra meio maluco no poder. Mas o país continua funcionando normalmente e as políticas americanas são de Estado, não são de governo. Tá? Então, eu acho que o Brasil ele tem que parar com essa questão de fazer planos de governo a cada governo que entra, não esquecendo do todo, esquecendo da nação como um todo. É por isso que a gente tem tanta desigualdade, é por isso que a gente tem tanta dificuldade, né? Essa questão em relação à renda,
em relação ao percentual mais rico do Brasil, já se pensou em alternativas de taxar renda, né, de fazer a taxação sobre grandes fortunas, etc. Isso também não foi para frente, né? Tem gente que critica, diz que não é uma saída, que não é uma solução. Então, são coisas, acho que a gente tem que começar realmente a rever muita coisa do país, até porque 10 anos voa, né? 10 anos voa. E a gente tem muito o que fazer. Então, um espaço como esse, eu sempre falo isso toda vez que estou aqui, um espaço como esse é muito importante para a gente estar debatendo, estar discutindo, estar conversando, porque abre a mente, principalmente tem muitos jovens aí, né? Abre a mente para que a gente possa pensar isso. O que é que a gente quer do nosso país, né? O que é que se quer para frente? Eu digo sempre, quando eu falo com jovens, esse pessoal que está no poder só tem mais 15, 20 anos de vida, tá? Então, quem vai assumir o país são os jovens. Então, os jovens têm que começar a pensar diferente do grupo que está aí. Obrigado. Posso comentar rapidamente o Manuel? Manuel, você está perfeito nas colocações, perfeito, é isso mesmo. O que falta aqui é política de Estado. Nós tentamos, engatinhamos com a questão da lei de responsabilidade fiscal, que acaba entrando na questão do PPA, né, da LDO, mas isso é engatinhar, isso não é nem de longe o que nós precisamos. Nós não temos uma política de educação que seja decenal, isso é ridículo, né? E a educação é a única fonte transformadora desse país, é a fonte que você vai conseguir mudar a sua vida, e ela acaba não sendo. E é verdade, nos Estados Unidos e outros países você tem as políticas de Estado, e a ideologia ela vai minimamente modificar aquilo ali, né? Vai entrar com políticas de governo que nem de longe chegam às políticas de Estado. Aqui no Brasil nós temos orçamento. E sobre a sua fala com relação à história de grandes fortunas e taxação, é a única solução. Na verdade, é você ter uma reforma tributária para impostos diretos, onde você vai taxar propriedades, vai taxar renda, ao invés de você estar taxando transações econômicas, que é o que o Brasil faz, por ser fácil de captar recursos para o governo. É automático. Está lá na fonte, ele já consegue rapidamente captar recursos. Então, nós sofremos muito por conta disso. E sua fala foi brilhante. Parabéns. Excelente, Manuel e professor. Inclusive, a fala do Manuel e o complemento feito pelo professor, de certa forma, respondem o que o Matheus Serra perguntou aqui no chat. Ele perguntou se seria possível medir o quanto as políticas do governo têm se mostrado suficientes para acelerar essa mobilidade. Matheus, é possível medir, né? A gente vai justamente medir a evolução dos índices, o tanto que, por exemplo, o tanto de pessoas que deixaram de estar naquele extrato que ganha menos de um salário mínimo e passaram a ganhar até 2 salários mínimos, né? A gente vai medir como é que está sendo a evolução da renda das pessoas, não apenas da renda, mas também agora a quantidade de pessoas que estão em determinado extrato, se aquele extrato o extrato superior ficou maior. E que caminhos poderíamos tomar para atingir esse objetivo. O professor Marcelo Mello e o Manuel, os dois juntos, na minha opinião, colocaram os 2 pontos, as 2 chaves de ouro. Eu considero que são 2 chaves de ouro. A primeira é fazer uma reforma tributária, que, como o professor Marcelo colocou, seja uma reforma tributária que taxe o patrimônio, a renda, né, e não as transações. O professor Marcelo, coincidentemente, ontem a gente estava falando sobre isso, e aí eu até brinquei, gente, eu não entendo, assim, eu fico assim, tão abismada com o fato de que no Brasil um empresário vai contratar carteira assinada, mas aí ele vai ter o dobro do gasto, do custo com aquele funcionário que está de carteira assinada. Então, isso é um desestímulo para se assinar carteira, para se contratar. As pessoas, entendeu? Então, como é que você vai taxar a folha de pagamento, a carteira assinada? É desestimular a formalidade no Brasil, um absurdo. O segundo caminho, a segunda chave para a gente resolver isso seria justamente através da educação, né? Investir pesadamente em educação. Há quem diga que o Brasil até investe
precisa investir mais, né? Ele até aumentou os investimentos em educação nos últimos anos, mas precisa investir ainda mais. Porém, também é necessário investir melhor. Há também muitas pesquisas, muitos estudos que mostram que a gente precisa investir melhor em educação, fazer políticas educacionais baseadas em evidências, né? Não simplesmente, eu acho que isso vai dar certo, porque eu acho que esse é o caminho. Não, cadê a evidência? Cadê a estatística? Né? A gente precisa ter um pensamento mais científico para trabalhar as políticas públicas. Como o professor Marcelo falou, fazer uma política de longo prazo, uma política de Estado de longo prazo, né? E trabalhando com os dados que a gente vai conseguindo a partir disso. Olhar também para a experiência das outras regiões e dos outros países. E trabalhar muito com dados, né? A gente precisa parar de fazer política na base do achismo. Na minha opinião, eu acho que isso é bom, eu acho que vai dar certo, e tirei da minha cabeça. Não. Que outros países, outras regiões fizeram isso? Cadê os dados, as estatísticas? Depois que você implementa aquilo, como é que você monitora o resultado daquela política? Vamos monitorar. Se a política não tivesse existido, como é que teria sido a evolução desse mesmo índice sem aquela política? Então, a gente precisa, na política, começar a trabalhar de forma mais técnica, de forma mais científica. Queria fazer uma falinha rápida. Um dos objetivos aí, os ODS, ele fala em relação ao microcrédito, né? Para poder tirar as pessoas da miserabilidade, né? E a gente tem no Brasil uma dificuldade absurda de acesso ao crédito, né? Inclusive, a gente está vendo agora, inclusive o próprio microempresário está tendo dificuldade absurda para conseguir crédito. Os bancos privados não querem fornecer, até porque o governo não dá uma garantia em relação ao retorno desse valor, um seguro em relação a esse valor. E no Brasil, só quem consegue crédito são grandes empresas, né? Através do BNDES, e o pequeno não consegue, né? Talvez seja o modelo da Itália. A Itália, no passado, fez muita pequena empresa, né? Muita microempresa. E aqui no Brasil, acho que seria a saída a gente ter um microcrédito para as pessoas conseguirem ter renda, né? As pessoas conseguirem fazer alguma coisa. Eu acho que seria uma saída muito bem pensada em alguns países, mas aqui no Brasil, infelizmente, está engateando essa questão. Manuel, perfeito. Inclusive, ganhou vários prêmios, uma iniciativa, se eu não me engano, foi em Bangladesh, tá? Se eu não me engano, o Banco Griman, que dava microcrédito para costureiras, para microempreendedores. E ganhou vários prêmios. E eu concordo plenamente contigo. Falta a gente apoiar mais e muito mais o microempreendedorismo no Brasil, o microcrédito para microempreendedores, porque, inclusive, o que mais gera empregos no Brasil são os pequenos negócios, as pequenas e médias empresas, né? Muito mais do que as grandes empresas. Então, eu, inclusive, quem está me acompanhando já sabe que, inclusive, o Projeto Ágora, alguns meses atrás, ele fez muita conversa e ação concreta para apoiar microempreendedores, né? O Projeto Ágora, ele foi lançado, inclusive, no momento de lançamento dele, foi como forma de apoio aos microempreendedores. A gente apoiou um grupo de mais ou menos 20 microempreendedores para virtualizar as suas vendas, para passar a vender de forma online. E a gente não chegou a abordar a questão do microcrédito, né? Porque meio que ficou fora das nossas competências essa questão do microcrédito. Mas justamente, conhecendo mais a realidade desses microempreendedores, eu observei que é fundamental o microcrédito para eles. E é por isso que agora, que a gente já está nessa fase do Ágora de fazer esses debates sobre os ODS, um dos debates vai ser especificamente sobre o microcrédito, né? Eu já estou dando um spoiler aqui para vocês. E eu já convidei a pessoa para falar sobre o microcrédito. O nome dele é Bernardo Bonjean. Ele foi considerado pela revista Stoé como um dos brasileiros, né, empreendedores que estão melhorando o Brasil, ajudando a melhorar o Brasil. E ele fundou uma empresa chamada Avante. Antigamente ele trabalhava no mercado financeiro, saiu do mercado financeiro para fundar essa empresa chamada Avante. E o negócio da Avante é oferecer microcrédito para microempreendedores. E apesar dele estar lá em São Paulo, a empresa funciona, né? O público-alvo da empresa está aqui no Piauí e no Maranhão. Então, todo mês ele vem aqui no Piauí e no Maranhão para, enfim, fazer os negócios da empresa dele com microempreendedores aqui do Piauí e do Maranhão. Apesar da gente estar aqui no Maranhão, eu nunca nem tinha ouvido falar sobre isso, né? Como às vezes a gente fica completamente
por fora mesmo, acaba não sendo a realidade. Eu sou professora, advogada, né? Acabava não sendo a minha realidade de microempreendedora, mas agora que eu já comecei a adentrar no tema, para onde eu olho, eu vejo coisas relacionadas ao microempreendedorismo, né? Então, já fica, inclusive, todo mundo aqui convidado para um próximo debate que a gente vai fazer com o Bernardo Bonjean, justamente sobre isso. Mais alguém quer falar, gente? A Ana Lu comentou aqui que conhece o Banco Palmas em Fortaleza, que apoia a economia circular, muito bem. Mais alguém quer fazer um comentário? Professora? Oi, Vitor. Boa noite. Eu só queria fazer uma pergunta para o professor Marcelo, que eu tive a honra de ser aluno na UNDB. Agradeço muito. É uma honra encontrar ele aqui nesse debate também. Professor, eu queria saber quais são as estratégias que se tem, tanto na comunidade internacional quanto nos países especificamente, para poder se alcançar o objetivo da erradicação da pobreza nesse contexto de pandemia, levando em consideração a profunda crise econômica que o mundo vai passar, como é que vai ficar essa questão? Olha só, Vitor, é uma pergunta boa e o que eu posso lhe dizer é que estão pensando já a partir do diagnóstico do próprio efeito da pandemia na economia. E os primeiros resultados para a Europa já está conseguindo alguma coisa nesse sentido, já estão mostrando que a total recuperação com relação a isso pode durar até 10 anos. Não é para amanhã. E os efeitos estão realmente... Se você pega um país como o Brasil, que você possui uma quantidade absurda de pessoas com num nível de pobreza grande, em qualquer definição que a professora possa colocar, você enquadra as pessoas do Brasil. E muitas, dezenas de milhões. Eu estou falando de um país, de uma população de um país completamente na pobreza. E você percebe que ela não tem acesso à rede de saúde básica. Vamos acompanhar o raciocínio. E que, por isso, paralelo a isso, a população está envelhecendo. Essa população está envelhecendo, certo? E então existem proporcionalmente mais pessoas com mais de 60 anos que são muito mais sensíveis ao vírus do que as demais. E essas pessoas estão sofrendo um genocídio. Você está tendo um genocídio nesse sentido, porque o país ele não tem condição de salvar essas pessoas. Nem no sistema público, muito menos no privado. E aí você começa a perceber que essas pessoas, por outro lado, do ponto de vista econômico, elas são as chefes de família. Por quê? A aposentadoria, né, que recebem, vai o quê? Ser a base da renda daquela família, vai se perder isso. E aí, o que é que vai acontecer? As oportunidades para essas pessoas vão ficar mais difíceis, o acesso à educação, o acesso à formação, até os níveis mais altos da formação, no nível de instrução dele, vai ser mais difícil. Então, você começa a perceber que vai ter um certo corte de facão na sociedade brasileira, assim como nas demais, só que esse corte vai durar por um tempo, sob o ponto de vista econômico, para que o país consiga se reerguer. O caminho mais rápido para uma pessoa numa família que perde um pai de família desse, o IBGE tem uma pesquisa só sobre isso. Semanalmente nós estamos fazendo uma investigação e divulgando sobre os impactos da pandemia, e o que a gente percebe é que essas pessoas elas têm que recorrer à informalidade, mas não conseguem. Por quê? Não tem consumidor para consumir o produto dele, qualquer que seja o que ele acha que deva consumir. Entendeu? Então, você acaba entrando num ciclo recessivo da economia tão forte por conta de questões relacionadas à pandemia que acabam repercutindo no médio e longo prazo do sistema econômico.
o Brasil já vinha muito ruim do ponto de vista de crescimento econômico, né? E agora vai levou uma cacetada muito grande. E vai, para conseguir se reerguer, vai ter que esquecer esse mimimi de direita e de esquerda, de extrema direita e de extrema esquerda, e fazer, como o Manuel disse, políticas de Estado, né? E pensar no país com seus problemas. E para isso, a gente tem que começar a usar, aí vem a propaganda, dados, como a professora disse. E dados nós temos lá no IBGE. Vocês, com suas pesquisas, suas teses, suas dissertações, vão mostrar, vão botar o dedo na ferida, vão mostrar onde é que está o problema. E alguém que tem poder de decisão vai olhar aquilo e vai implementar. É assim que funciona. Tá? Então, não existe... Hoje, nós não temos um diagnóstico adequado para o tamanho do impacto da pandemia, mas já está se conseguindo fazer isso, e a Europa já está na frente nesse sentido. E foi de lá que veio essa história de 2030 para reverter todos os impactos da crise. Bom, pessoal, mais alguém? Tem mais alguma colocação? A gente pode dar mais um espaço para uma pergunta aqui? Bom, então é isso. Oi? No chat? Eu tenho uma pergunta aqui no chat. Qual seria a primeira ação a ser tomada para diminuir o número de pessoas que vivem com menos de R$10 por dia? Qual decisão vocês tomariam? Qual seria a primeira ação? Então, assim, de uma forma emergencial, na minha opinião, né? Quando a gente tem quando a gente trabalha com soluções de contingência, né? Se a pessoa está passando fome, tem que ter uma política de transferência de renda direta, na minha opinião, como a gente tem no Brasil, por exemplo, o Bolsa Família. Mas também, na minha opinião, a gente tem que pensar em políticas que vão fazer com que essas pessoas deixem de precisar do Bolsa Família, né? Consigam ter acesso a microcrédito, por exemplo, para saírem dessa situação. Eu uma vez vi uma citação, não me lembro realmente o autor que fez essa citação, mas que disse o seguinte, que o sucesso de qualquer política social se mede não pela quantidade de pessoas que entram na política social, né? Na política de assistência social, mas sim pela quantidade de pessoas que saem daquela política de assistência social. Ou seja, se sai um número muito grande de pessoas, significa que foi uma política que conseguiu ter amplitude, porque entrou muita gente, mas, ao mesmo tempo, ela teve resultado, ela foi efetiva, porque também saiu muita gente dela e as pessoas deixaram de precisar daquela política de assistência. Então, na minha opinião, em situações emergenciais, se a pessoa está passando fome, na minha opinião, tem que ter transferência direta de renda, mas isso tem que ser feito de uma forma para que a pessoa consiga, né, no médio prazo, deixar aquela política de assistência para ter a geração de sua renda por si mesma. Okay? Não sei se o professor Marcelo quer comentar também isso. Jogo rápido, só complementando o que a professora disse. Para vocês verem que falta de aptidão para a gestão não é um caso ideológico, pois somos democráticos com isso, tanto esquerda como direita são incompetentes. O Bolsa Família seria um grande sucesso no mundo. Ele poderia ser o maior indutor e inclusor social do mundo. E não foi por quê? Porque uma das etapas que ele tinha que se ater era a questão, a primeira foi acessar todas as pessoas que precisam daquela renda. A segunda, um vínculo, uma troca, um trade-off, que era o quê? Coloque seus filhos na escola. A terceira seria o quê? A escola ter qualidade. Foi aí onde deu problema, né? E usar politicamente o Bolsa Família. Isso também foi outro problema. Então, se a escola tivesse qualidade, essa geração, a primeira geração do Bolsa Família está entrando no mercado de trabalho agora. Ela estaria preparada. Mas você entra numa situação em que o federalismo orçamentário brasileiro, onde você precisa ter um Ministério da Educação, uma Secretaria Estadual de Educação e uma Secretaria Municipal de Educação, os recursos são para educação, mas vão para pagar secretário de Educação nas 3 esferas, secretário da Secretária de Educação nas 3 esferas.
tá? Toda uma estrutura que não é necessário. 45 mil carros para as 3 esferas. E aí, para aí onde vai a educação, o dinheiro da educação, ele acaba não sendo utilizado de forma adequada. Então, nós temos que repensar o país nesse sentido. Bom, pessoal, então é isso. Eu falei para vocês que eu ia fazer um anúncio público, né? Mas, na verdade, eu vou fazer, aqui eu acabei repensando, enquanto a gente estava fazendo o debate, eu vou fazer amanhã nas minhas redes, então fiquem de olho, tá bom? Vou deixar para amanhã. Conta. Não, vou deixar para amanhã nas minhas redes. O que eu peço para todo mundo que está aqui e que ainda não me acompanha venha me acompanhar nas redes sociais, porque eu estou sempre publicando material acredito que de relevância para a sociedade. Estou sempre também fazendo eventos do Projeto Ágora ou de outras, vinculado a outras instituições, ok? E acredito que a gente pode ampliar esse debate de diversas formas. Eu também convido todo mundo que entrou no grupo do Ágora para ter acesso à sala de aula hoje, né? Que continue no grupo, porque é através do grupo que a gente vai continuar tanto debatendo, como também dando acesso às salas de aulas futuras, né? Dos próximos eventos. Toda semana a gente vai fazer um debate, então continuem lá no grupo, ok? Para vocês receberem a sala de aula já das próximas semanas, tá bom? Professora, eu tenho certeza que vocês vão gostar de ficar lá. Oi, Ana. Eu não consegui entrar no grupo Ágora. Eu fui pelos links lá do Instagram, não consegui. Tá, me manda um zap pessoal, privado, que eu te mando o link, eu te coloco diretamente, tá bom? Tá, obrigada. Tá. Beleza, gente. Então é isso. E aí eu agradeço a presença de todo mundo. Agradeço muito o professor Marcelo, que se dispôs a estar aqui até 10 horas da noite com a gente. Professor, é porque a gente trabalha, né, no meio da pandemia, nosso trabalho agora vai até às 10 horas. Então, muito obrigada, professor. É sempre um prazer muito grande ouvir o senhor. Agradeço a todo mundo que está aqui, tá bom, pessoal? Então, me sigam para vocês saberem mais sobre o Projeto Ágora, @Isabela Pierce no Instagram, continue no grupo, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar muito de continuar fazendo esse debate, tá bom? Um beijo bem grande para todo mundo. Valeu, pessoal. E tchau, tchau. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite, até logo.